Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós estamos aí inaugurando um quadro, se vocês gostarem terá outros vídeos nesse estilo, que é eu desenhando e contando pra vocês histórias de alienígena. Eu pedi lá no Instagram que vocês me enviassem histórias de alienígena que vocês já ouviram falar, né? Ou se vocês já presenciaram, já viveram. E aí eu achei muito legal, porque muita gente comprou essa ideia, eu achei que ninguém ia responder, e sim, responder, e tem muita história. Para inaugurar esse quadro, eu vou contar uma história que eu escuto desde que eu era criança, não sei a veracidade dessa história, mas eu acho bem interessante compartilhar aqui com vocês. Essa história é uma história de um homem chamado João, e ele era motorista de caminhão, ele era caminhoneiro, e ele viajava, mas há muitos anos ele tinha uma esposa e 2 filhos. Eu não lembro mais a idade dos filhos, mas eu sei que ele tinha uma esposa e 2 filhos. Então ele foi trabalhar nesse dia normal, como ele sempre fazia, e ele iniciou a viagem dele. Só que ele não fez uma viagem para longe, que ia durar dias. Ele ia fazer uma viagem próxima, então ele ia voltar no mesmo dia. Então ele foi lá, o João foi trabalhar. E aí, no meio da estrada, ele viu uma luz muito grande, assim, ele já estava voltando para casa. E aí, já estava no entardecer, ele viu uma luz, mas ele não ligou para isso, ele não tinha essa coisa com OVNI nem nada, sabe? E aí, essa luz foi se aproximando, e ele ficou olhando e se aproximando, e ele olhando, né? Tipo, então, né, o que tá acontecendo? E aí, ele alega que a única coisa que ele se lembra foi de um flash de luz muito forte. Depois disso, ele acordou em outro lugar que ele não estava reconhecendo. E aí, ele ficou pedindo ajuda, né, para saber onde ele estava meio atordoado, ele não tinha muitas lembranças. Então, ele foi notificado que ele estava, tipo, em outro estado muito longe da casa dele. E a história ainda fica muito mais sinistra quando a gente descobre que o caminhão dele não tinha, dá pra ver, né, a quilometragem do caminhão. E no caso, ele tava num outro estado e, tipo, a quilometragem lá do caminhão não tava constando que ele tinha andado tanto assim com o caminhão. Então foi mais uma coisa que deixou muita gente intrigado na época. E aí, beleza. Aí ele voltou para a família dele, foi uma história muito estranha. Ele foi até profissionais para saber o que ele tinha. Falaram para ele que ele poderia ter sofrido um trauma e por conta disso ele esqueceu do que ele tinha vivido. Tá, beleza. Foi para casa nesse dia e foi dormir. E aí que a história do João começou a ficar muito esquisita. Porque o João tava dormindo e de repente ele viu a esposa dele mexendo do lado da cama e ele olhou normal. E quando ele olhou, ele simplesmente conseguia ver através da esposa dele, inclusive conseguia ver os órgãos, conseguia ver a estrutura óssea da esposa dele. E ele ficou muito assustado e ele paralisou olhando pro teto. E quando ele olhou pro teto, ele conseguia ver além do teto. Ele estava conseguindo ver as estrelas. E se ele focasse muito os olhos dele, ele conseguia ver como se o céu estivesse descendo, sabe? Como se fosse um zoom. Ele começou a ficar desesperado. Então ele saiu da cama, assim, nervoso, tremendo. A esposa dele não estava entendendo o que estava acontecendo, perguntando para ele se ele estava tudo bem. Tudo que ele conseguia ver dentro, era dentro. Ele conseguia ver o cérebro dela, ele conseguia ver a musculatura dela. E se ele focasse mais o olho dele, ele conseguia ver além. Além de tudo isso, né, que já é bastante coisa, ele também começou a ter flashes de lembranças dele dentro de uma nave. Ele conseguia ver, tipo, a nave por dentro. E ele começava a ouvir, tipo, barulhos de sons de seres que ele não estava conseguindo identificar o idioma. Mas o João, ele era muito simples, ele não sabia falar outros idiomas, então ele não sabia especificar se aquilo que ele estava escutando era de fato, né, tipo, um idioma ou era um som além. A única coisa que ele lembra são esses flashes. Então ele foi enviado novamente no médico. E ele simplesmente chegou no médico dizendo, olha, eu tô com um problema, eu estou conseguindo ver através das coisas, mas não era uma visão contínua, não era sempre, era como se ele tivesse um flash e por um instante, um tempo, um período de tempo ele conseguia ver isso. Então ele foi submetido a vários exames
E ele falava pro médico, ele repetia muito isso pro médico. O médico mesmo falava pra esposa dele que achava estranho, que ele falava, repetia muito, do tipo, eu só estava trabalhando, eu não cacei nada, eu não sei o que aconteceu comigo. E aí as pessoas começaram a achar curioso. Nisso, a história começou a tomar repercussão e as outras pessoas foram ficando sabendo. E aí o João só queria saber de médicos, queria saber como que ele se livrava disso aí que estava acontecendo com ele. Então chegou pessoas estranhas na casa dele, falando que poderia ajudar, né, ele com esse dom que ele tinha, um dom novo. Então levou ele até uma clínica, que não parecia uma clínica, ele disse, e começou a submeter ele a testes. Então eles pegavam pessoas que tinham algum problema, ou uma fratura no braço, ou algum problema no corpo, e quando o João tinha esses flashes, ele começava a identificar. Então, a pessoa estava com o braço quebrado, e estava ali em pé, com o braço tampado com a blusa, e ele olhava e falava, o braço direito da pessoa tal tá quebrado, essa pessoa tá com uma fratura ali no crânio, sabe? Ele conseguia identificar, e isso fez com que as pessoas ficassem cada vez mais impressionadas e fazia mais testes com ele. Com o tempo foi passando, ele começou a identificar seres que ele teve contato. Então, ele começou a descrever esses seres com características humanoides. E ele dizia que esses seres fez alguma coisa com ele, porque ele se via debaixo de uma superfície de metal. E aí, ele simplesmente escutava vozes na cabeça dele de pessoas dizendo, já está acabando. E, na verdade, ele sabia que essa voz falava com ele no idioma dele, mas era do ser meio humanoide, com olho grande, mas ele via que a boca não se mexia, ele estava escutando isso dentro da cabeça dele. À medida que as memórias dele foi voltando, o João deixou de ser um caminhoneiro normal, com a sua família, filhos, e passou a ser um homem que surtava a cada 5 minutos, ele tinha ataque de pânico, e ele tinha muito medo mesmo de qualquer coisa que era estranho, barulho. Ele começou a desenvolver uma síndrome do pânico. Inclusive, ele exigiu que ele fosse para casa, porque ele não queria ter contato com aquelas pessoas que estavam fazendo perguntas. E as pessoas ainda tentou manter ele ali, mas o estado dele de alteração estava muito grande. Então, eles decidiram levar o João para casa, para ele ver a família, pensando que assim ele ia ficar mais calmo. Só que não foi isso que aconteceu. Ele foi surtando cada vez mais, então ele foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica, onde lá eles alegavam que ele tinha surtos de pânico e ele desenvolveu várias doenças mentais, da qual ele não conseguia ter sossego nem paz. A família dele não entendia nada, porque o João era uma pessoa normal, assim, trabalhando, e do nada ele começava a ver as pessoas através das pessoas, como se fosse um raio-x. E por fim, a história dele não é muito feliz, ele foi internado e as únicas informações, as últimas informações que as pessoas tinham sobre o João é que ele foi internado e ele estava num estado de pânico e desespero muito grande. Então essa história de alienígena era a história que era me contada. Eu não sei a veracidade nem o fundamento dessa história, mas eu quis compartilhar aqui com vocês. Eu acho muito interessante histórias de alienígenas, experiências. Por isso eu falei para vocês me enviarem lá no Instagram as histórias de vocês, as histórias que vocês vivenciaram ou histórias que vocês já escutaram, para eu estar narrando aqui no canal enquanto eu vou fazendo uma arte. E essa arte eu coloquei aliens, coloquei nave, coloquei alienígena mais ou menos com as características que o João falava, coloquei um caminhão. E o resultado foi esse. Eu coloquei algumas características da história, inclusive o caminhão, né, que era o caminhão do João. E essa é a história, gente. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e me mande histórias. Pode ser histórias compridas, não tem problema, pode ser comprida, lá no Instagram, no inbox, que eu vou estar selecionando as histórias e aí eu vou narrando enquanto eu vou fazendo uma arte inspirada aí na história que vocês contarem. E se eu tiver outras histórias, eu também vou trazer aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo.